Tem umas 2 semanas, pastor, que o senhor falou, né? Colocou lá no grupo do louvor. Ele me intitulou missionário. Eu levei até um susto, porque eu não sabia, né, que Bianca me deu esse presente sem me falar. Presente surpresa, né? Glória a Deus. E a princípio eu recuei. Estava no meu coração assim, disse, meu Deus, eu não quero levar a palavra. Né? Mas o Senhor manda e a gente obedece, né? E desde então o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Eu relutei até bastante sobre isso, mas o Espírito Santo falou, bradou fortemente, e desde então eu venho sendo trabalhada muito neste tema que nós vamos tratar essa noite. Então, para começar, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Capítulo 12, a partir do versículo 28, nós vamos ler alguns versículos. Os irmãos fiquem sempre com a Bíblia aberta, porque nós vamos folheá-la bastante essa noite, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Podemos começar a leitura? 12, a partir do versículo 28. No título da minha tradução, da minha versão, diz: o maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Pai, meu amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, Senhor. Nós queremos dizer que Tu és santo, Senhor, e que nós estamos aqui para invocar o Teu nome e dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Assim como a Tua palavra, Senhor, tão pura, verdadeira, Senhor, nos fala nessa noite. Deus continua falando aos nossos corações, Pai. Continua tratando conosco como Pai amoroso que Tu és. E eu te peço, Espírito Santo, toma a minha vida como canal das Tuas mensagens para o Teu povo, Senhor. Prepara cada coração, Senhor. Prepara o nosso coração. E que nós possamos sair daqui esta noite ainda mais próximos de Ti, Senhor, porque Te conhecemos mais. Muito obrigada, Senhor, e nós Te oramos agradecidos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Quantos aqui conhecem os 10 mandamentos? Todos conhecem os 10 mandamentos? Aleluia, glória a Deus. Se você não conhece, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, você pode ir lá depois e conhecer os 10 mandamentos. 4 primeiros deles falam a respeito de nosso Deus, né? Os 4 primeiros. E os 6 últimos vão falar sobre mandamentos em relação ao que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar mediante ao nosso próximo. E nessa noite, né, como Jesus, ele trata muito lindamente aqui nesses versículos de Marcos a respeito do maior mandamento. Se nós voltarmos a leitura um pouquinho, nós vamos ver aqui Jesus falando com os saduceus a respeito da ressurreição. E a gente sabe que na época em que Jesus estava e ele veio cumprir o seu ministério, muitos queriam encontrar um motivo para prender Jesus, para matar Jesus, porque Jesus, ele quebrou muitos paradigmas. Jesus, ele veio na verdade assim, não contradizer, mas
ele veio confrontar tudo aquilo que a gente sabia sobre o reino de Deus. Ele veio nos apresentar o reino de Deus. E quando ele fala nessa passagem sobre o maior mandamento, e a gente sabe que os judeus, eles eram um povo muito tradicional, muito religioso, que cumpria rituais, tentava, cumprir os preceitos, os mandamentos, as ordenanças do Pai que o Senhor tinha deixado desde lá, quando eles saíram do Egito e entregou a Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. Só que eles eram pessoas meramente religiosas, legalistas, ou seja, tentavam cumprir a lei, mas no coração era como disse o profeta Isaías, este povo me honra e me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. E não é diferente muitas vezes de nós hoje, irmãos. Nós às vezes falamos, porque o povo de Israel era um povo blasfemador, era um povo que... E nós somos Israel. Nós somos o povo de Deus. E muitas vezes nós estamos cometendo as mesmas coisas que o povo de Israel cometia. Mas nós temos um Deus tão longânimo, tão misericordioso, tão cheio de amor, tão cheio de bondade. E Ele não desiste, e Ele insiste em nos ensinar, em nos aperfeiçoar dia após dia. E Jesus, nessa passagem, Ele é interrogado justamente a respeito de qual é o maior mandamento. E nós vamos nos ater nessa noite, irmãos, a quando Jesus fala, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. É difícil porque a Bíblia, ela nos dá Jesus como parâmetro para todas as coisas. Mas ela diz que é possível que nós façamos como Jesus. A gente vai passear aqui em alguns versículos e aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Não fiquem chateados com a irmã Kelly, irmãos, porque eu já levei muita lapada essa semana enquanto eu ia estudando a respeito disso, e o Senhor moldando o meu coração e fazendo coisas em mim. Essa semana aconteceu um episódio, nosso prédio ficou sem água, enfim, nós tivemos um transtorno essa semana e nós precisamos da ajuda de uma amiga, e foi tão interessante porque eu já tinha preparado a palavra e eu fiquei muito chateada com a atitude que ela teve. Me achei no direito, e em casa eu só estava assim, reclamando com meu marido, mas como uma pessoa pode fazer isso? Mas como fulano fez isso? E fui alimentando uma raiva no meu coração, irmãos, quando o Senhor já tinha ministrado ao meu coração a respeito do amor. Para vocês verem como Deus quer nos tratar, Deus quer nos aperfeiçoar nas circunstâncias. Não pensem que nós vamos aprender só de ler a palavra, irmãos. Aqui é onde nós procuramos e buscamos o ensino, mas o Senhor, Ele vai nos ensinar nas circunstâncias do nosso dia a dia. Ele vai mostrar aquilo que está em nosso coração que precisa ser tratado. E o Senhor colocou essa situação nessa semana na minha vida, e eu estava ali reclamando e falando, achando um absurdo. E o Espírito Santo, irmãos, Ele soprou, Ele gritou no meu ouvido: 70 vezes 7. Perdoe, ame. E naquele momento, irmãos, eu fiquei tão envergonhada diante do Senhor, e eu fui para minha cama orar. Aí mandei uma mensagem para ela, com o coração leve, sabe? Agradecendo pelo que ela tinha feito. E é assim que o Senhor nos trata, irmãos. Amém. Porque muitas vezes no nosso coração nós estamos dizendo que nós amamos a Deus, que nós somos pessoas novas, que nós somos novas criaturas, que nós nascemos de novo, que nós temos Jesus, que nós refletimos Jesus, mas nós não estamos fazendo aquilo que é primordial. Nós só seremos chamados discípulos de Deus, discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou e assim como nós amamos a nós mesmos. E nós vamos ver isso em alguns versículos da palavra do Senhor. E eu começo dizendo que Deus, Ele amou o mundo, sabe como? De uma maneira tal que o escritor não soube dizer como. Deus amou o mundo, vocês conhecem João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão indescritível,
possível em palavras humanas. Mas ele diz que ele amou ao ponto de entregar o seu único filho, o santo, o justo Jesus, por amor a nós, quando nós éramos pecadores, quando nós ainda nem o reconhecíamos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Mestre. Mas Deus nos amou assim, e é assim que Ele quer que nós amemos os outros. Então, se Jesus é o parâmetro, irmãos, se Jesus é a referência, por que nós não amamos o próximo com a mesma amplitude? Por que nós não estendemos graça àqueles que nos ofendem com a mesma proporção? Aí você vai dizer, mas era Jesus, irmão. Mas é nele que nós devemos nos espelhar. Amém. Foi Ele que Deus deixou como exemplo, como parâmetro para todos nós. É pela sua graça, irmãos. É pela graça. Porque se nós somos banhados de tão generosa graça, de tanto perdão, de tanto amor, por que nós queremos reter isso? Por que nós não estendemos isso, irmãos? O mundo almeja desesperadamente por Jesus. E Ele quer ver Jesus em nós. Mas nós não estamos refletindo Jesus, porque nós não estamos amando como Jesus. É triste. O mundo clama por Jesus, irmãos. Essa semana eu fui no viaduto ali em frente ao aeroporto, passei por lá, deixei uma comida para um cidadão que dorme ali embaixo do viaduto, e ele sorriu para mim e ele me pediu que eu trouxesse no outro dia cobertor e uma Bíblia. Ele não me pediu dinheiro, ele não pediu que eu levasse mais comida, ele pediu que eu aquecesse o seu corpo e a sua alma, o seu espírito. O mundo tem sede desesperada por Jesus. Mas eles não querem o Jesus que nós pregamos. É verdade. Eles não querem o Jesus que nós subimos no púlpito para falar, muito belo, Jesus que morreu na cruz. E você tem feito o quê? Nós dizemos cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo, irmãos. E nós precisamos seguir as pisadas do Mestre. Amém? 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 Glória a Deus. Não fiquem com raiva de mim, irmãos, porque eu levei situada, eu também estou levando. E eu estou aprendendo. E nós estamos caminhando, como a palavra de Deus diz, a estatura de varões perfeitos. Mas para isso nós precisamos descer a casa do oleiro. E lá nós vamos ser quebrados, nós vamos ser amassados. O Senhor, Ele quer nos moldar, mas dói. A mudança dói. Mas não tenha medo de ser mudado. Pode ser que marque você, mas o Senhor, Ele está fazendo isso porque Ele nos ama, porque Ele quer que a sua noiva esteja perfeita quando o noivo voltar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós somos tão rápidos para acusar, né? Somos tão rápidos para julgar, para condenar. E aí a palavra de Deus diz lá em Mateus, né? Por que tu reparas no argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Muitas vezes nós temos observado e julgado as pessoas quando o nosso coração está tão cheio de manchinhas, os nossos comportamentos, as nossas falas, e precisamos mudar. Amém, irmãos? Mas é fácil, irmã Kelly? Não é fácil. Não é fácil ser parecido com Jesus, né, irmãos? Não é fácil. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala? Na carta dele, que ele deu aos Efésios. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios. No capítulo 2. Perdão, irmãos. Deixa eu me situar. Efésios 4. Amém. Efésios capítulo 4. Ele diz assim:
Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Nós temos aqui, irmãos, duas características que nós precisamos exercer para poder amar, para demonstrar que nós amamos. Nós precisamos ser humildes e nós precisamos ser dóceis. E não é fácil, né, irmão, ser humilde, porque nós precisamos quebrar o nosso eu, quebrar o nosso coração. Ser dóceis, muitas vezes nós somos tão ríspidos, nós somos tão agressivos, nós somos tão rancorosinhos. Mas ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. A longanimidade, irmãos, é tão difícil de ser exercida, né? É tão difícil. Suportando uns aos outros com o que, irmãos? Amor. Esse suportar, irmãos, não é dizer assim: ai, pastor, eu vou te aguentar mais um pouquinho, eu não te suporto. É suportar de dar suporte, irmãos. É de sustentar, é de prover. Amém. É de carregar no colo. É de limpar as feridas, é de enxugar as lágrimas. Yes. E com amor. Aleluia. Há um só corpo e um só espírito. Perdão. Façam todo o esforço, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu queria que você prestasse atenção no versículo 3, quando Paulo diz: façam todo o esforço. Não é fácil, irmãos, não é fácil. É com esforço. Ou nós ignoramos a agonia que Jesus sofreu quando ele orava e suava sangue e dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele nos amou, irmãos, mas vocês acham que porque ele era Deus, era fácil para Jesus pensar que ele tinha que morrer numa cruz pelos meus e pelos teus pecados? Ele nos amou, sim, mas precisou de esforço. Ele era homem também. Ele era homem, sentiu as mesmas dores, aflições, necessidades que eu e você sentimos. Jesus sentiu, mas ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. A vontade do Pai era que Jesus fosse até aquela cruz, consumasse o meu e o teu pecado, comprasse a nossa redenção e nos ensinasse o que é verdadeiramente o amor. O amor, irmão, segundo Aurélio, ele tem aqui várias definições. Ele diz aqui, olha: o amor é um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa, sentimento intenso de atração entre duas pessoas. E aí ele vai dizendo aqui várias definições, mas eu gosto muito do significado que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a melhor definição do que é amor, irmãos. É dar a vida, é dar a vida. Em 1 João capítulo 4, versículo 10 a 12 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim nos amou, olha só o parâmetro que Deus nos deixa. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João capítulo 4. 1 João 4, 10 a 12. Em 1 João capítulo 3, versículo 11 ainda diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros. O versículo 14 do capítulo 3 diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Diga aí, irmãos. Que palavra, né? Que doído, né? Yes. Quem não ama permanece na morte. E o versículo 16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos. E não diz assim: e pode ser que você queira dar a sua vida pelo amor do seu irmão. Ele não diz isso, irmãos. Ele diz que nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O quanto de nós temos doado pelos nossos irmãos? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É um mandamento. Aí eu quero fazer duas perguntas. Ou melhor, não são nem perguntas, mas reflexões. Nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós nos amamos? Ou será que nós não nos amamos tanto assim? Como será que nós temos amado? Olhe, irmãos, olhe para você, olhe para dentro de você e diga assim: como eu tenho me amado? É dessa forma que você deve amar o seu irmão, a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos estar aperfeiçoados nesse amor, irmãos. Aperfeiçoados nesse amor. Porque se nós dizemos que somos nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor Jesus precisa nos transformar. Como diz Paulo aos Romanos, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós também precisamos matar o nosso eu. Nós precisamos engolir o nosso orgulho. Nós precisamos olhar para o nosso próximo e olhar para ele nos ver, mesmo que ele seja uma cocadinha de sal. A palavra de Deus diz, Mateus, vamos ler? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, verso 43. Diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus. Amem quem, irmãos? Os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser o quê? Filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E o versículo 48 diz: portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aleluia. Tarefa difícil, não é, irmãos? Palavra dura essa, não é, irmãos? Mas nós precisamos, irmãos, abandonar as práticas antigas. As práticas que nós viemos fazendo de fofoca, de intriga, de inveja, de dissensões, de disse-me-disse. Ou não é um mandamento? Não cobiçarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, honra ao teu pai e à tua mãe. São 6 mandamentos, irmãos, da lei que Deus entregou a Moisés, falando sobre o próximo. E Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo como a você mesmo, você quer se matar? Você quer roubar de você mesmo? Você fala mal de você mesmo? Você espalha coisas que você não tem certeza? Se você vê um irmão seu que está em pecado ou fraquinho na fé, como eu disse aqui uma vez para os meninos no louvor, gente que fica assim, encostadinho num graveto, sabe? Um gravetinho ali para não cair. Eu estou quase caindo, estou quase caindo. Você é aquele que chega para chutar o pau, como diz, né? Ou você é aquele para chegar e botar uma escora mais forte? Ou você é aquele que dá o braço, suportando uns aos outros em amor, e diz: eu vou contigo, meu irmão, eu te ajudo. Dizer uma palavra que edifica.
uma palavra que traz conforto, um discipulado. Como nós temos amado, irmãos, como nós temos amado. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus, 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 sempre é Jesus. Amém. A Bíblia, eu ouvi no evangelismo que a gente foi ali na Lagoa, foi um rapaz, um Cadu, que ele estava convidado de alguém que estava lá nos acompanhando, e ele disse: isso aqui não é um livro de regras, é um livro de amor. Amém. Amém. É um livro de amor. Yes. Ele só fala de amor, este livro, do amor de um Deus que nos fez, que não desistiu jamais de nós, que sabia que nós íamos pecar. Mas Ele é tão longânimo, tão misericordioso, tão amoroso, tão bom, que Ele enviou Jesus. Não só para morrer por nós, irmãos, para nos dar vida, para nos dar redenção, mas Ele deixou Jesus para que fosse o nosso espelho. Jesus é o nosso espelho. Amém. E nós, como noiva, irmãos, que vamos nos encontrar como noivo amado, nós precisamos arrancar aquelas vestes velhas. Nós precisamos, como uma noiva se prepara para o seu casamento, nos adornar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, irmãos, Paulo nos encoraja a amar de uma maneira especial. Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 2, Paulo escreve assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E eu quero parar aqui. Glória. Nós temos amado de maneira muito, mas muito rasa. Muito rasa. Dizer que ama, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Essa história de não, eu olho no teu olho e digo que eu te amo. É fácil. E se há alguém que é tão bonzinho com você, é mais fácil ainda. Quero ver amar com profunda afeição e compaixão aquele que fala mal de você pelas costas, aquele que te critica, aquele que inveja. A palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos, porque amar os que nos amam, todo mundo já fez isso, irmão. O povo do mundo faz isso. O meu vizinho e o teu, que não vai à igreja todo domingo, que não jejua, que não ora, ele ama os seus amigos, ele ama os seus familiares. Mas nós somos de Jesus. Amém? Nós fazemos diferente. Então nós precisamos sair desse amor raso que nós vivemos para viver uma profunda afeição e compaixão. Ele diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam, irmãos, prestem atenção, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que coisa, né? Considere os outros sempre superiores a você mesmo.
Se você ora e jejua todos os dias, 30 dias do mês, não se ache mais santo que o outro irmão, não. Se você vem à igreja de domingo a domingo, mas o seu irmão só vem um dia, não se ache mais santo que ele, não. Se você vem aqui na frente, tem uma bela voz e canta, ou se você vem aqui em cima e toca lindamente, Deus te deu um talento, mas tem um irmão que vem aqui e às vezes desafina, ele é superior a você. Pense sempre nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque olha, o versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De novo, Jesus é o nosso parâmetro. De novo. Sabe o que ele fez? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aleluia. Um exemplo total de humildade sacrificial e amor ao próximo. Quando esse próximo o crucificou. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Não se preocupe em receber honras dos homens, porque tudo é vão, irmãos. Tudo isso aqui é vão. Mas aquele que se humilha diante de Deus Pai, aquele que se considera inferior aos outros, aquele que olha para o seu próximo com amor, com compaixão, com misericórdia, com longanimidade, que se doa por ele, que abre mão dos seus sonhos para sustentar o irmão, a este o Senhor honra, a este o Senhor exalta, a este o Senhor Deus levanta. Aleluia, glória a Jesus.